Fala pessoal, de boas? Me chamo Marco Antônio Silva da Mata e tenho 20 anos. Atualmente eu estou cursando Ciências de Dados na Universidade Federal do ABC e também faço estágio no Itaú Unibanco. Nesse canal eu pretendo trazer um conteúdo mais voltado para a ciência de dados, mostrando alguns projetos que eu venho desenvolvendo, mas também eu pretendo trazer algo mais voltado para a carreira, algo mais amplo, do tipo como que eu passei no processo seletivo para o Itaú, como que eu posso me destacar mais, que, por exemplo, desenvolvendo projetos, mas também até sobre estudos. O que que eu faço para me desenvolver, porque eu ainda estou aprendendo muito, não sou um expert, sou um estudante, e o que que eu faço para aprender, aonde eu procuro cursos, livros, esse tipo de coisa. Então, seria um canal mais voltado para desenvolvimento como cientista de dados. E, bem, se você curte esse tipo de conteúdo, já segue aqui o canal, ativa as notificações e me segue também nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição, no Instagram, LinkedIn, GitHub, meu Kaggle também, que é muito importante. E, bem, vamos pro vídeo. Bora. Bom, agora que eu já me apresentei, agora vamos direto para o projeto e eu vou apresentar um pouco sobre a base de dados que eu utilizei nesse projeto. Para esse projeto, eu utilizei essa base de dados no Kaggle, ela é uma base pública, eu deixei o link aqui para quem quiser utilizar também. Ela é uma base pública, você pode muito bem baixar ela também e utilizar. Aqui no Kaggle é interessante você ver também que tem 95 códigos de outras pessoas que também utilizaram ela. Então, se você tiver com dúvida como usar essa base, o que você pode fazer, você pode até consultar e ter alguns outros insights que você não passou pela sua cabeça. Então, é muito legal isso do Kaggle. Essa base reúne informações de diversas pessoas que praticam algum esporte, fazem academia e entre essas informações, nós temos aqui a idade, gênero, peso, altura, frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca média, frequência cardíaca enquanto a pessoa está descansando, a duração do treino, calorias queimadas, o tipo de treino, o percentual que a pessoa tem, ingestão de água, quantos litros que ela bebeu em um treino, a frequência de treino, quantos dias na semana que ela vai treinar, o nível de experiência, se ela é um, seria iniciante, se ela é 3, seria um especialista. Então a pessoa realmente já treina há um bom tempo. E o índice de massa corporal. Com base nessas informações, eu pensei em tentar resolver dois problemas. Dois problemas não. Eu determinei dois objetivos. O primeiro objetivo seria a gente tentar adivinhar qual é o treino, o tipo de treino que a pessoa fez. Seria cardio, força, yoga ou HIIT. Seria esse o primeiro objetivo. Eu já adianto que acabou não dando certo. Vocês vão ver mais para baixo, mais para frente. E o segundo objetivo seria adivinhar qual é o gênero que a pessoa é. Se é um homem ou se é uma mulher. Aqui nesse caso nós temos apenas esses dois gêneros. Bem, por que eu escolhi esses dois objetivos? Porque com isso eu consigo botar em prática realmente alguns conceitos de machine learning que eu já estudei e eu quero realmente praticar para me desenvolver cada vez mais, né? Então esse foi um jeito que eu encontrei de colocar esses conhecimentos em prática. Agora que a gente já conhece essa base de dados, nós vamos direto para a visualização dos dados e pré-processamento. Essa parte é muito importante no projeto porque a gente conhece um pouco mais alguns dados, algumas estatísticas e também a gente faz um tratamento caso seja necessário para poder realmente colocar em prática os modelos de machine learning. Nesse primeiro código, eu importo algumas bibliotecas básicas para ciência de dados e análise de dados no Python. Não vou entrar muito em detalhes sobre o que cada um faz. Nessa segunda parte, eu já importo realmente a base de dados aqui para o Python e aí a gente visualiza a tabela toda. Então aqui nós temos a idade das pessoas, o gênero, o peso, a altura, o máximo BPM e todas aquelas informações que eu listei lá em cima. Essa visualização eu gosto bastante dela porque ela faz realmente uma descrição de cada variável na tabela. Então, com essa visualização, eu até deixei escrito aqui, a gente consegue ter várias informações da tabela ao mesmo tempo e a gente consegue notar se tem alguma célula vazia. Nesse caso, a gente vê que não tem nenhuma célula vazia. Por exemplo, na idade tem 973 linhas, 973 células preenchidas, que é o correto, significa que todas as linhas estão preenchidas. No peso também, na altura também,
no BPM máximo também e assim por diante. Então, aqui a gente já vê que não vai ser necessário fazer um tratamento de nulos, o que é ótimo, não vai ter tanto trabalho quanto a gente poderia ter. E também a gente consegue ver aqui a média de cada variável. Então, tem a média da idade, a média do peso, a média da altura e assim por diante com as outras variáveis também. Aqui esse STD seria o desvio padrão de cada variável. Aqui seria o mínimo de cada variável. Então, por exemplo, a pessoa mais baixa, se ela tem 1,50. O peso, o menor peso, a pessoa mais leve tem 40 quilos. E assim por diante com todas as outras variáveis. Esse 25%, 50% e 75% são os quartis, que é um conceito da ciência de dados, não vou explicar muito sobre, mas seria 25, até 25% das pessoas têm até 28 anos, por exemplo. Até 50% tem 40 anos e assim por diante. Aqui é o máximo de cada variável, então a pessoa mais velha tem 59 anos, a mais pesada tem 129 quilos e assim por diante. Então eu realmente gosto bastante dessa visualização, porque a gente já consegue extrair várias informações dela. Aqui nesse código eu já gero diversos gráficos de dispersão com algumas variáveis que eu selecionei manualmente mesmo. Aqui eu não vou explicar muito também sobre o código, ainda mais porque esse não é o objetivo do vídeo, é mais para mostrar sobre o meu raciocínio por trás para poder desenvolver todo esse projeto, não realmente explicar o conceito, o que significa cada linha. E, bem, aqui nesse gráfico eu selecionei quais variáveis: a média do BPM, o tempo de duração de cada treino, as calorias queimadas e a idade. As cores são os gêneros, então aqui a gente já consegue ver. O azul é o homem, o vermelho é a mulher. Logo de cara a gente vê que não tem uma grande diferença na quantidade de homens e mulheres. A gente vê que está bem distribuído até, não tem um absurdo de azul mais do que vermelho, sabe? Então isso é importante porque a gente não tem uma concentração. Outra coisa que a gente pode notar é, se a gente for ver nesse gráfico que eu estou com o mouse em cima, ele mostra o quê? No eixo X, nós temos o tempo de duração do treino, e no eixo Y, nós temos as calorias queimadas. Se a gente for ver, é comum que os homens queimaram mais calorias do que as mulheres, mesmo tendo a mesma quantidade de treino, mesmo tempo de treino. O que é normal, isso é da biologia, não é nada preocupante, é algo normal de acontecer, mas não somente isso, a gente vê a variância dos homens é maior, porque, por exemplo, se você for ver e pegar a distância do homem que mais queimou calorias e o homem que menos queimou, a gente vê que é uma distância maior do que a mulher que mais queimou e a mulher que menos queimou. Seria essa a ideia, mais ou menos. Então, não é algo linear o dos homens, tipo, se ele realmente vai fazer o mesmo tempo de treino do outro, ele vai queimar a mesma quantidade de calorias. Não é uma linha linear assim que vai crescendo conforme. Já no caso das mulheres, não. É realmente uma linha. Se você for ver, tá bem mais certo do que nos homens. Com os homens, quando chegam aqui em cima, eles estão realmente começando a crescer um pouco mais. Outra coisa que desses gráficos que eu achei interessante de notar é nesse gráfico que eu estou com o mouse em cima. Aqui a gente tem no eixo X as calorias queimadas, no eixo Y a idade. Porque o que acontece? Conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela não vai queimando tantas calorias quanto antes. Só que se você for ver, tem duas pessoas, um homem e uma mulher, que estão sozinhas ali no topo e tipo com 60 anos. Um tem 58 e o outro tem 59. Então, isso me chamou a atenção, tipo um outlier, sabe? Não é muito comum. E eu selecionei esses dois para visualizar as informações deles. Aqui nesse primeiro código, eu selecionei o homem, ele, ele tem 85 quilos, mede 1,67 de altura. O BPM máximo dele durante o treino foi 190, o que é algo preocupante, ainda mais por conta da idade dele. E também tem um fato do IMC dele, né? O peso dele está bem alto e ele é relativamente baixo. O tempo de duração da sessão foi 2 horas. Como a gente viu, ele queimou bastante calorias. O tipo de treino que ele fez foi cardio. E a porcentagem de gordura corporal dele
é 15%. Então, por mais que ele seja bem pesado para a altura dele, ele não tem muita gordura, é realmente mais músculo mesmo. O tanto de água que ele bebeu, 3,5 litros. A frequência de treino que ele vai é 5 dias na semana. O nível de experiência dele é 3, então ele sabe o que está fazendo, já é especialista nisso. E aqui é a índice de massa corporal dele, que é 30%. Aqui no caso da mulher, que ela também está como um outlier, ela tem 59 quilos, a altura dela é 1,58, o BPM máximo dela é 166, já não é tão alto igual do homem, e a média dela é 165. Então, no caso dela, tá ok, sabe? Não variou muito em relação à média. A duração dela no treino é quase 2 horas também, muito parecido com o homem. Calorias queimadas, ela queima um pouco mais que o homem, e o treino dela é de força. A porcentagem de gordura no corpo dela é 19,8%, o tanto de água que ela bebeu, quantas vezes na semana ela vai treinar, o nível de experiência dela também é 3, também sabe o que está fazendo, e o índice de massa corporal dela. Nessa outra visualização, eu construí esse gráfico para realmente visualizar aquilo que eu disse lá atrás, sobre ter mais homens do que mulheres e etc. Aqui a gente já vê que está bem equilibrado a quantidade de homens e mulheres. Nesse outro a gente já vê a quantidade de pessoas por idade. Aqui a gente vê que a idade onde tem mais pessoas é por volta dos 43 anos, 43, 44 anos. Nessa outra visualização, nesse outro gráfico, nós temos a quantidade de pessoas por tipo de treino. Então a gente vê que o treino que mais tem gente praticando o tipo de treino é força, depois vem cardio, yoga e HIIT. E aqui a gente já vê o tipo de treino por gênero. Então a gente consegue ver aqui os homens, eles praticam mais qual tipo de treino. Aqui a gente já vê que força está um pouco maior do que yoga. No caso das mulheres, elas praticam mais cardio. E aí aqui a gente já consegue ver que onde tem mais diferença no gênero é em yoga. Algo que eu não confesso que eu não esperava, porque eu pensei que fosse ter mais diferença no treino de força, mas não. Em yoga é onde mais tem diferença e os homens praticam bastante. Então, isso é muito importante a gente realmente visualizar um gráfico sobre isso, porque, que nem eu falei, eu não esperava isso. E aí eu imagino que outras pessoas podem ter pensado a mesma coisa e se surpreendido, sabe? Então a gente não fica só no achismo de tipo, eu acho que vai ter muito mais homem do que mulher em força. Não, a gente vê que na verdade é em yoga. Aqui eu já começo a preparar a nossa base de dados para os modelos de machine learning que a gente vai usar futuramente. Eu importei aqui o label encoder do sklearn, porque ele basicamente vai transformar as variáveis categóricas em valores numéricos. Nesse caso seria o gênero e o tipo de treino. Uma dúvida que pode ter surgido é o porquê eu fiz isso. Então eu vou explicar mais ou menos qual que é o raciocínio. Bem, imagina que a gente está querendo realizar alguns cálculos matemáticos. E, bem, se a gente for ver na nossa base, tá algo parecido com assim: homem e 75 quilos, no caso. E aí, imagina que a gente vai fazer esse cálculo aqui: somar homem mais 75. Simplesmente não é possível fazer esse cálculo, sabe? Então, o que que essa biblioteca Label Encoder da Scalene faz? Ele vai pegar esse valor homem e vai falar, vou atribuir um número zero para ele. Então, ficaria algo do tipo 0 mais 75 igual a 75. Então, basicamente, é isso que essa biblioteca vai fazer. Vai pegar esses valores que estão em letras, em string, basicamente, homem igual a 0, por exemplo, mulher igual a 1, e também vai pegar os tipos de treino, que seria, por exemplo, yoga igual a 0, HIIT seria com 2 i's, igual a 1, força igual a 2 e cardio igual a 3. Então ele vai fazer algo parecido com isso daqui, e depois a gente vai calcular aquela correlação para realmente colocar em prática os modelos de machine learning.
Bem, voltando aqui, a gente transformou as variáveis categóricas em numéricas e agora a gente montou uma matriz de correlação. Qual que é o objetivo? A gente vai ver, por exemplo, o nosso objetivo do projeto era adivinhar qual tipo de treino que a pessoa realizou. A gente vai procurar aqui qual é a variável que mais tem uma correlação com o tipo de treino. Então, aqui é onde o meu mouse está em cima, a gente está vendo aqui o workout type. E a gente vê que basicamente está tudo zero. Aqui está em 1 porque ela está vendo comparando ela mesma. Então, essa diagonal a gente meio que descarta. E a gente vê que está basicamente zero. Então, é como se nenhuma variável entregasse qual o tipo de treino que a pessoa fez. Ah, e se ela é mulher, logo ela fez, sei lá, cardio. Se é homem, fez yoga. Não, a gente vê que não é bem assim as regras, sabe? Então isso é bem ruim para esse objetivo relacionado a descobrir o tipo de treino da pessoa, tentar adivinhar. A gente já vê que vai ter bastante dificuldade. Porém, por outro lado, a gente vem aqui no gênero, que é outra variável categórica. A gente vê que aqui já temos 0,58 de correlação em no peso. Então, muito provavelmente, por exemplo, quando é um homem, ele é mais pesado, sabe? E também temos um outro 0,58 relacionado à altura. Aqui a gente tem 0, 0, 0, 0,15, não é muito alto também, 0,4, 0,04 e menos 0,41. Aqui também é uma correlação alta, no caso seria uma correlação negativa. E aqui seria para a variável de porcentagem de gordura. Então, muito provavelmente, se a pessoa for homem, menor vai ser a porcentagem de gordura dela. Aqui a gente também tem um valor mais alto ainda, que é o maior nessas variáveis de correlação com gênero, que é 0,67. Esse seria o tanto de água que a pessoa bebeu. Então, por exemplo, os homens costumam ingerir mais água do que a mulher. Se tem, como a gente viu lá em cima, o homem ele bebeu 3,5 litros de água, enquanto a mulher bebeu 2,5 litros, mais ou menos, algo do tipo. Então, é outra variável que pode entregar se a pessoa é homem ou mulher. E por final, nós temos esse 0,31, não é muito alto também, mas vale a pena ver. Seria o índice de massa corporal. Bem, agora sim a gente vai começar o nosso código para Machine Learning. Primeiro a gente vai tentar prever qual tipo de exercício que a pessoa realiza com as técnicas de Machine Learning. O primeiro passo é a gente dividir nossa base entre previsores e classe. Em resumo, os previsores seriam todas as informações e a classe seria o que a gente quer adivinhar. Nesse caso, a gente quer adivinhar somente o tipo de exercício. Então, nesse caso, a gente dividiu aqui, esses são os números das colunas. Não vou explicar muito sobre o código em si, mas em resumo seria todas as colunas que não são o tipo de treino, são os previsores, e a classe seria a coluna de tipo de treino, que é o que a gente quer adivinhar. Aqui a gente importa novamente o label encoder para transformar as variáveis categóricas em valores numéricos novamente, que seria nesse caso somente a coluna de gênero, porque nesse caso a gente não precisa transformar o de tipo de treino em valores numéricos, já que é o que a gente vai adivinhar. Aqui a gente transforma e aí a gente já consegue até meio que mapear como que ele transformou aqui. A gente vê que está 1 e 0 aqui na primeira linha e na segunda, respectivamente. A gente vem aqui para a nossa tabela, a gente vê quem que é 1 e quem que é 0. O homem ele é 1 e 0 é a mulher. Depois disso a gente só transforma tudo mesmo e a gente vê como que ficou no final. Então, por exemplo, aqui seria um homem com 56 quilos, por exemplo, 56 anos, 88 quilos, 1,71 de altura e assim por diante. É que o Python, ele não mostra, realmente nesse caso, ele não mostra como se fosse uma tabela, ele realmente mostra em formato de lista. Depois disso, a gente vai dividir entre treinamento e teste. Essa parte eu vou explicar um pouco melhor. Aqui a gente primeiro importa a biblioteca da sklearn train test split, que é justamente para dividir entre treinamento e teste. E nesse caso, a gente vai usar o quê? 15% da nossa base a gente vai usar para teste e o resto vai ser para treinamento. Aqui a gente vê como que ficou o tamanho das variáveis.
Então ficou para treinamento ficou 827 linhas, enquanto para teste ficou 146 linhas. Eu vou explicar um pouco melhor agora o que seria realmente dividir isso em treinamento e teste para não ficar muito bagunçado na cabeça. Bem, aqui eu desenhei uma tabela que ela lembra um pouco como é a nossa base. Aqui a gente tem a idade da pessoa, os gêneros que estão em números, o peso, a altura e o tipo de treino que a pessoa fez. Bem, imagina o seguinte, qual que é a ideia? A nossa variável de classe que a gente quer adivinhar seria o tipo. Então eu vim e transformei toda essa coluna em uma variável chamada y. E todo o resto seria o x. Se uma é o y, o resto seria o x, certo? E bem, depois o que eu fiz? Eu peguei e dividi essa x e y em treinamento e teste. O que seria o treinamento e teste? Seria basicamente, como o próprio nome diz, a gente vai treinar o nosso modelo de machine learning, ele vai ver uma porcentagem da base e com isso ele vai aplicar depois no teste. Ele vai colocar aquilo em prática. O que eu basicamente dividi? Eu peguei e selecionei uma porcentagem que é de 15% para treinamento. Então ele vai vir aqui aleatoriamente e selecionar, por exemplo, algumas casinhas assim. E vai falar, isso daqui você vai usar para teste. E o resto você vai usar para treinamento. Esse resto aqui ele usa para treinamento. Então com isso, ele vai basicamente pegar esse modelo, aprender como se fosse um aluno estudando. Ele vai pegar esses dados, estudar, e depois ele vai fazer basicamente tipo uma prova para ver se está ok. Fazendo essa prova, ele já vai gerar a porcentagem de acertos. A gente vai ver, por exemplo, ele acertou 90%, aí ele foi bem, ele foi mal, e etc. É isso que a gente vai fazer em todos os nossos modelos, basicamente. Bem, agora que eu já expliquei sobre essa divisão de treinamento e teste, vamos passar para o próximo código. Esse código aqui, ele já é opcional. Ele seria basicamente para salvar aquela variável que a gente fez aqui atrás. Então ele vai, basicamente o que rolou aqui, ele criou como se fosse uma outra base de dados. E aí eu vou salvar ela basicamente. Tanto que eu coloco para rodar aqui, e ele já aparece como salvo Gene Pickle. Antes eu não mostrei, mas antes não tinha esse Gene Pickle aqui. Ele só tinha somente esse CSV, que é a base de dados mesmo. Então ele basicamente salvou essa nova base de dados, digamos assim, e eu não vou precisar ficar rodando ela toda hora para poder gerar novos valores, novas análises. Agora sim a gente vai rodar o nosso primeiro modelo de machine learning, até que enfim. O modelo que eu escolhi é o modelo de Random Forest. Ele, como eu já escrevi aqui no topo, ele trouxe uma porcentagem de acerto de apenas 28%, o que é muito baixo, visto que são quatro tipos de treinos. Se a gente tem quatro opções, é como se a gente chutasse e adivinhasse 25%. Então 28% é como se fosse somente chute. E aí eu não vou explicar muito sobre o código, mas aqui no Random Forest é como se eu tivesse colocado esse número 400, como se eu tivesse colocado 400 pessoas para resolver uma questão, e aí as 400 pessoas têm que falar qual a questão certa, sabe? Qual é a alternativa certa. E aquela alternativa que mais tiver votos, então aquela é a certa. Então, mesmo com 400 no Random Forest, a gente pode até aumentar esse número. Mesmo com 400, a gente vê aqui que teve somente 28% de acerto. E eu posso até aumentar o número, como eu falei, vou colocar um número bem absurdo, tipo 4.000. Se a gente já coloca 4.000, demora até um tempo mais para rodar, até porque é um número bem grande mesmo. Por padrão, ele vem configurado com 100 árvores, se eu não me engano. Então, 4.000 já é bastante mesmo. Vamos esperar rodar aqui. Beleza, ele treinou, a gente roda.
E vamos ver agora, ele continuou com 28% de acerto, então basicamente não mudou nada de 400 para 4.000. Então não adianta a gente rodar tanto assim. E aí aqui a gente já consegue visualizar a nossa matriz de confusão. Nessa matriz, a gente consegue ver onde ele mais acertou, que seria essa linha da diagonal aqui. Todas essas da diagonal é onde ele acertou realmente, e o resto é onde ele errou. E a gente consegue ver que é onde ele mais confundiu, onde ele mais errou, é para classificar o hit. Na linha vertical, seriam as respostas certas, e na horizontal, o como ele classificou. Então, por exemplo, no hit, o que seria hit, ele classificou como cardio 14 vezes. O que é até que até faz sentido fazer essa confusão, visto que o hit e o cardio têm ali propriedades iguais, digamos assim, características parecidas na hora de você praticar. E aonde ele mais acertou foi justamente no yoga. Então, bem, nessa primeira parte do nosso primeiro objetivo, para tentar adivinhar o tipo de exercício, a gente viu que realmente deu errado, principalmente por conta da correlação. Mas vamos para o próximo objetivo, que é basicamente prever o gênero da pessoa usando técnicas de machine learning. Bem, passando aqui para o nosso segundo objetivo do projeto, a gente vai fazer basicamente todo o mesmo processo, só que agora para descobrir o gênero das pessoas. Aqui o processo vai ser basicamente o mesmo. A gente vai dividir entre preditores e classes, e dessa vez nossa classe será os gêneros, não o tipo de treino das pessoas. Aqui os códigos são bem parecidos, só muda a coluna. A gente faz novamente o label encoder. Aqui a gente consegue visualizar quais que ele transformou no seu respectivo número, em seu respectivo cadê? Então, por exemplo, aqui a gente vê yoga, hit, cardio e força. A gente já vê os quatro de uma vez só. Se a gente for ver na primeira coluna, também nas primeiras linhas, a gente vê 3, 1, 0 e 2. Então, 3 seria o yoga, 1 seria o hit, cardio seria o 0 e força seria o 2. Seria nessa sequência aqui. Basicamente é a mesma coisa, só que em número. Aqui a gente já transforma tudo. Beleza, até aqui foi o mesmo processo, exatamente a mesma coisa. De novo, a gente divide entre treinamento e teste, usando 15% da base para teste. Aqui é a mesma coisa. E a gente salva novamente essas variáveis que a gente criou uma nova base voltado para descobrir o gênero das pessoas. Aqui a gente vê, eu vou mostrar dessa vez, que tem somente o Gene Pickle aqui. E esse outro que é do CSV, a base realmente. Quando a gente roda esse código, a gente vai ver que vai adicionar esse Gene 2, que é essa nova base que a gente transformou agora. Quer ver? Apareceu aqui, então a gente salvou esse arquivo e a gente não vai precisar fazer todo esse processo, esse tratamento para descobrir os gêneros novamente, sabe? Bem, aqui o primeiro modelo que eu usei para tentar adivinhar o gênero das pessoas foi o Navy Bayes. Esse modelo ele é bem simples, a gente vê que ele teve 89% de acerto e realmente ele não é muito preciso. Eu não gosto muito dele, mas eu acabei usando para realmente colocar em prática. Eu usei ele como padrão mesmo, não mudei nenhum parâmetro. Aqui basicamente o que a gente fez, importou ele da biblioteca da Scikit-learn e colocou para ele basicamente treinar com aquela base que a gente colocou de treinamento e teste. Depois dele treinado, a gente vai rodar o teste e aí ele pegou e falou: beleza, essa é a previsão que eu fiz, esse daqui é mulher, homem, 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 mulher, e aí aqui ele já dá a resposta de o que ele descobriu que cada um é. Aqui a gente vai ver quantos por cento que ele acertou. A gente vê que ele acertou 89% da base, então aqui deve ter alguns erros. E aqui a gente faz uma matriz de confusão para ver aonde ele mais errou. A gente vê que em mulher ele acertou bastante, foi onde ele mais acertou. Ele classificou somente 4 mulheres errado, enquanto nos homens foi onde ele mais errou. Ele errou 12 homens e classificou certo somente 60. E é como eu falei, esse é um modelo que ele não é muito preciso e não é muito complexo no seu funcionamento.
Agora a gente vem aqui para o modelo de árvore de decisão. Esse modelo eu já gosto mais de usar ele e ele é mais preciso. A gente vê que teve um salto bem grande, assim, considerável, para 97% de acerto. Aqui novamente a gente importa a biblioteca, a gente coloca para ele treinar. Aqui eu mudei o parâmetro para entropia, ele vai usar o cálculo de entropia. Novamente a gente coloca para ele prever, usando a base de teste. E aí a gente já vê os resultados, 97,26% de acertos. Aqui a gente vê, olha, onde o Navy Bayes mais errou, o, o árvore de decisão ele mais acertou. Então ele classificou todos os homens corretamente, enquanto as mulheres ele classificou 4 errado. E aqui é onde a gente vê um acerto de 100%. O Randall Forest, ele basicamente, o, em resumo, é como se fosse uma árvore de decisão, só que várias, trabalhando junto. E aí aqui a gente importa o Randall Forest, do sklearn, usa 20 floresta, que é, como eu disse lá em cima, são tipo 20 pessoas para resolver uma questão e dizem qual é a questão certa. Não vou passar muito sobre o código em si, cada parâmetro, o que significa. E aí aqui a gente vê um acerto de 100%. Classificou todas as mulheres corretamente, 74, e homens classificou corretamente também, 72. Aqui eu deixei comentado esse código porque nesse caso aqui que deu 100%, eu modifiquei alguns parâmetros para, por exemplo, entropia, 20 árvores e random state igual a zero. E aí aqui eu deixei comentado para a gente ver também o default dele. Vou até tirar de comentado e vou rodar ele sendo o default, que é o padrão dele. E a gente vê que já cai para 99% de acerto, sem modificar os parâmetros, o Randall Forest. E justamente onde ele mais erra é nos homens. Então aqui a gente já vê que faz diferença você mudar parâmetros. Vamos ver de novo. 100% de acerto. Ele acertou todos os homens e todas as mulheres. Agora vamos para o KNN. A partir desse modelo aqui, a gente vai usar somente modelos que se resumem a cálculo de vetores e de distância. Aqui o raciocínio é o mesmo. A gente vai e importa a biblioteca do sklearn, KNN. A gente já vê que teve um 95% de acerto. E para utilizar esses próximos modelos, é recomendado que a gente faça uma padronização das variáveis, porque assim a gente vai ter uma melhor porcentagem de desempenho. Que imagina que uma variável ela está muito maior do que outra. Por exemplo, as pessoas queimaram 1.000 calorias, enquanto tem, sei lá, 20 anos. Você concorda que está muito grande essa distância, então isso pode impactar na hora do cálculo de distância de uma variável para outra e ele vai classificar errado. Então aqui a gente precisa fazer uma padronização. Aqui a gente já vê que todas as variáveis de x elas já estão numa escala bem mais próxima do que entre 1.000 e 20 anos. A gente faz novamente essa divisão do teste, treinamento, e salva um outro arquivo pickle e como de em vetores. Então esse daqui a gente vai usar para o quê? Esse arquivo nós vamos usar nos modelos de machine learning que usam vetores e especificamente para descobrir o gênero das pessoas. Aqui a gente treina o modelo do KNN, a gente vê quantos por cento de acerto que ele teve e vamos ver também a matriz de confusão. Aqui a gente vê que onde ele mais errou também foi nos homens, acertou mais nas mulheres, mas não chegou a 100% em nenhum dos dois. Outro modelo que nós vamos usar é o regressão logística, ele já teve 97% de acerto. Até o momento, somente o Randall Forest ele teve 100% de acerto. E aqui a gente importa também a biblioteca, a gente treina ela, vê a porcentagem de acertos e vamos ver onde ele mais errou. Aqui ele errou igualmente, tanto nos homens quanto nas mulheres. E por final, para finalizar o nosso projeto de Machine Learning, a gente usa o modelo de SVM, que também usa vetores. Esses três até agora que eu citei usaram vetores. A gente importa a biblioteca, a gente coloca para treinar. A gente coloca para treinar.
e vamos prever 99% de acerto. E por final a gente já vê que ele errou também nos homens, o único erro que ele teve. Aqui a gente pôde ver um padrão nesses modelos, onde mais erraram foi justamente nos homens. A grande maioria, onde teve mais erro, foi nos homens, somente no modelo de árvore de decisão que teve mais erros nas mulheres. Mas foi meio que um padrão em todos esse tipo de erro. E é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, o que pode ter acontecido. Por conta dos homens eles terem uma grande variância no quesito de, por exemplo, peso. Um homem mais pesado, ele pode pesar, por exemplo, 129 quilos, enquanto o mais leve, ele pode pesar 70 quilos, 60, dependendo, né? Ele pode pesar 60 quilos. E as mulheres não. As mulheres, elas são muito constantes. Elas são do tipo, pesa entre 70 e 50 quilos, enquanto os homens varia muito. Então, os modelos eles podem ter sofrido para classificar justamente nesse aspecto. Nesse modelo de SVM, eu até fiz alguns testes e eu consegui chegar a 100% somente mudando esse parâmetro C, que seria como se fosse uma punição, para, por exemplo, 7. Aqui, se a gente volta aqui e treina, ele chegou em 100%. Igual o Random Forest. Não somente o Random Forest, também o SVM é capaz de chegar a 100% de acertos. Esse foi o meu primeiro projeto de Machine Learning. E durante esse projeto eu consegui testar diversos modelos de classificação. E entre esses modelos, os que mais se deram melhor nessa base foi o Random Forest e o SVM, que tiveram uma porcentagem de acerto de 100%. Não somente isso, a gente conseguiu também ter alguns insights da base, como por exemplo, qual é o exercício que os homens mais praticam, se tem mais homem do que mulher na base, qual a idade que as pessoas mais estão praticando exercício. E não somente isso, a gente também conseguiu perceber um padrão quanto aos modelos de machine learning. Por exemplo, todos estavam tendo dificuldade para classificar justamente os homens, o que é um padrão dentro desses modelos nessa base. Bem, enfim, esse projeto foi um ótimo projeto para eu colocar em prática realmente aquilo que eu aprendi em Python sobre visualização de dados e machine learning. Então, eu acho que eu me desenvolvi bem durante esse projeto. Ainda faltam alguns detalhes para eu acertar, mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Compartilha com alguém que você também conhece que esteja aprendendo sobre a área. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui em algum lugar da tela e também na descrição do vídeo, caso alguém queira tirar alguma dúvida comigo, queira discutir sobre. Eu estou disponível tanto no LinkedIn, no Discord também, ou até mesmo pelo Instagram, se quiser me chamar. E bem, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Obrigado a quem assistiu até o fim e tchau.